Olá, comece agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você de casa, em que eu tenho o imenso prazer de trazer temas selecionados. No programa dessa semana, eu converso com a doutora Wanda Heloísa Rodrigues Ferreira, ela que é médica reumatologista e vai falar sobre medicação de alto custo. No segundo bloco, eu converso com a Rafaela Furlan, ela é autora e vai falar sobre o livro O Polvo das Pernas Coloridas. Fica comigo que eu volto logo após o intervalo. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para a sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. Mari, você conhece o CNA Universo? Não. O que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. Aqui no Apoio de São Tomás de Aquino é legal aprender com a tia Juliana. Quando eu venho pro colégio eu me sinto muito feliz. Eu gosto muito daqui. Aqui no Apoio a gente pratica esporte quase todo dia. Isso me dá ânimo para estudar. Os estudos e o esporte têm horas certas e isso me faz me sentir muito melhor. Passei na UF, tive uma experiência incrível, extremamente acolhedora, com muita parceria. Então se você quer isso também, vem pro São Tomás de Aquino Apogeu. Você que tá aí, vem pro Apogeu São Tomás de Aquino. Tem que medo do Apogeu. Recomendo vir porque é muito boa a escola. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Aberto de segunda a segunda, o Parque do Castelo, localizado na BR-040, quilômetro 56, possui diversas atrações de qualidade com segurança para toda a família. Um dos principais atrativos é o Airsoft, prática que começou no Japão e vem ganhando adeptos por todo o Brasil. Pratique tiro ao alvo no conglomerado do Castelo de Itaipava, com equipamentos que simulam armamentos reais, mas que são carregados com esferas de plástico totalmente seguras. Diversão e adrenalina garantidas. Ainda dependendo de carona. Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. O EcoArte Espaço Cultural é um espaço destinado para o aprendizado das múltiplas artes. Música, teatro, dança, oficinas, vivências em arte. Tudo isso e muito mais bem no coração do Centro Histórico de Petrópolis, com um olhar humanizado e para todas as faixas etárias. Venha para o EcoArte Espaço Cultural e deixe a arte ecoar em sua vida. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. O mundo
mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine. Seu filho rejeita comida o tempo todo? Você sabe a forma correta de iniciar a introdução alimentar do seu bebê? Os horários das refeições são sempre motivos de briga na sua casa? Sente que está com dificuldade para engravidar? Sabia que o acompanhamento nutricional na gestação é fundamental para o desenvolvimento adequado e saúde do seu bebê? Essas situações têm solução e a especialista Rafaela Cogliatti pode te ajudar. Porque cuidar da nutrição é garantir saúde para o futuro. Né? Porque é que eu digo, a pessoa pode ter a doença, mas ela não precisa ser doente. Deu para você entender? Deu. Doente, Né? a gente entende como aquele indivíduo em sofrimento, Exatamente. em sofrimento físico e, cada vez mais, em sofrimento emocional. Ter uma doença não precisa necessariamente se enquadrar nesse escopo. Mesmo sendo uma doença reumatológica, mesmo sendo uma doença que possa levar a alguma limitação, mas a gente tem que entender que ter uma doença não significa ser doente, certo? Ser doente. Então, por isso é que a gente tenta ter um olhar, né, para todos os tipos de saúde daquela pessoa. E que olhares são esses? Né? Nós temos que olhar a parte física, nós temos que ver a saúde emocional, a saúde financeira desse paciente, porque nem sempre ele pode comprar todas as medicações. Nós temos que ver a saúde social, e aí é que faz a importância de um instituto como o Grupage, que tenta a socialização das pessoas, porque, claro, você tem uma doença crônica, a tendência inicialmente é você se isolar, né? E às vezes se isolar dentro da própria casa, dentro da própria família. E nós tentamos também essa reabilitação social e uma das mais importantes, a gente dá muita atenção à saúde espiritual. Fantástico. Uma das questões que a senhora levantou na sua fala agora no final me chama muito a atenção, que é a questão social desses indivíduos acometidos por doenças reumatológicas. Aí o detalhe é o seguinte: eu estudei reumatológicas, tá certo? Perfeito. Então tá Perfeito. bom. Eu estudei e falei, ela usou outro termo e eu estou usando reumatológica. Então estamos corretos. Tá certo. E aí, existe uma questão muito séria com relação a medicamentos de alto custo. E eu queria entender como é que funciona isso. Nos tratamentos, existem muitas medicações que têm um custo elevado e que o paciente precisa ir em busca por meio das secretarias municipal ou estadual de saúde? Veja bem, Carla, qual é o melhor tratamento para uma doença crônica e uma doença autoimune, portanto, uma doença crônica, uma doença que não tem cura, mas que ela tem tratamento, e hoje em dia, realmente, a gente tenta não afastar essa pessoa do mercado de trabalho ou da sociedade. Qual é esse melhor tratamento? É o diagnóstico precoce. Perfeito. Quando você não imagina que aquilo pode ser uma doença reumatológica, você perde muito tempo até chegar no diagnóstico. E esse muito tempo, eu não estou falando de 1, 3, 6 meses, eu estou falando de 5, 7, 10 anos, entende? Porque quando dói uma articulação, a tendência é procurar outro especialista, né?
E muitas vezes você é medicado, aquilo melhora, só que aquilo volta, aquela artrite volta. Então, o que eu costumo dizer, a artrite que recidiva é reumatológica, né? Então, é muito importante esse trabalho que você, inclusive, desenvolve aí dentro da sua função, que é esclarecer a sociedade que a reumatologia é uma especialidade clínica e que trata das articulações, dos músculos, dos tendões, dos ligamentos e também dos ossos. Perfeito? Clinicamente, né? Nós temos outras especialidades, como a ortopedia, que também trata, mas tem uma ação, nós trabalhamos de perto com a ortopedia, no sentido de quando nós necessitamos realmente da intervenção dele, e isso é quase sempre, né? Nós trabalhamos no dia a dia, nós temos os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfim, por aí vai. Mas essa dificuldade que você falou dos medicamentos é o seguinte: vamos aqui numa linha do tempo, né? Você teve um diagnóstico precoce, você vai ter uma medicação básica, barata, de fácil acesso para todo mundo. Por quê? Porque você está num patamar inicial da doença. Aí é que está a importância de você, da pessoa, chegar ao reumatologista de forma precoce, né? Então, diagnóstico precoce, medicação correta de forma precoce, a tendência é a doença entrar em remissão, certo? Ou em baixíssima atividade. Mas, muitas vezes, esse paciente já chega para o reumatologista numa forma um pouco mais avançada. Então, em vez da gente começar naquele primeiro degrau de tratamento, a gente já começa no segundo, no terceiro, e dependendo da evolução do paciente, a gente tem que chegar em medicamentos de alto custo, porque muitas vezes a doença já chega de uma forma agravada ou comprometendo órgãos nobres, como os olhos, né? As pessoas ficam evoluindo com uveíte de repetição, esclerite de repetição, a inflamação, né, nos olhos. Então, quando você pega um paciente com artrite e com comprometimento de órgão nobre, você não vai começar o tratamento lá no princípiozinho, naquele primeiro patamar de tratamento. Você já tem que passar um patamar em que você consiga colocar essa doença em baixa remissão, em baixa atividade ou tentar a remissão. E que medicamentos são esses? São medicamentos muito caros. São medicamentos biológicos ou biosimilares, enfim, e que eles são muito caros, impossível de se comprar. Eu estou falando, tratamento mais barato hoje em dia, se é que eu estou atualizada mesmo, é tipo R$ 6.000 mês. Então fica complicado. Período de, a gente nem sabe quanto tempo? Exatamente, pelo período de quanto tempo? Aí é que está, dependendo da causa. Outras pessoas chegam, nem sabem que tem uma doença e tem um histórico fantástico daquela doença, e aí você faz o diagnóstico e tem que evitar que essa pessoa continue tendo eventos importantes, sérios, etc., como uma fratura. Então, muitas vezes, você nem sabia que tinha esse comprometimento tão sério, nem sabia que que era um quadro tão assim importante, mas a gente pode ajudar. E aí, muitas vezes, o tratamento também já é uma medicação de alto custo, como a gente diz, né? Mas tem uma boa notícia. A gente tem a maioria das medicações, o Ministério da Saúde fornece. Essa é a vantagem,
entendeu? A maioria fornece. É claro, você tem que fazer todos os exames, você tem que fazer todo um processo que muitas vezes não pode ter uma vírgula fora do lugar, porque senão é devolvido esse processo, etc. e tal. E muitas vezes a Conitec, né, o Ministério da Saúde, impõe regras, né? Não, é tudo certo, mas é a partir de tantos anos de idade. Ah, tudo bem, mas o paciente já deveria ter tido 2, 3 rejeições a medicamentos anteriores, ou insucesso com medicações anteriores. Mas muitas vezes a gente consegue, com justificativas, etc. e tal, conseguir essas medicações de alto custo. Algumas dão muito trabalho, entendeu? E o paciente fica bastante, até irritado, digamos assim, mas a gente tem que entender que o governo, ele tem as razões dele. Todos nós temos direito à medicação, mas o governo, ele tem as razões dele, porque pense bem que você disponibilizar uma medicação para alguém, né? Uma medicação que custa muito caro. Hoje em dia a gente usa medicações a mais barata aí em torno de, sei lá, R$ 2.000 mês, uma coisa assim, e que são medicações caras, e essas medicações têm algumas de R$ 20.000. Então, se não tiver essa exigência, se não tiver esses critérios de seleção, vira, né, como a gente diz, a farra do boi, né? A farra do boi. Que hajam protocolos para que sejam comprovadas a necessidade real desse paciente, até mesmo porque a gente sabe que é uma grande tristeza, mas a gente vive num país de roubos, de irregularidades, de tantos desvios, e com certeza, se não houver um protocolo adequado, isso tudo pode acontecer com mais facilidade. Isso é uma coisa que tem que ser rígida, sim, por parte, né? Às vezes, até o paciente toma conhecimento, já chega, doutor, eu quero usar aquele remédio assim, que minha amiga usa, ficou ótima e tal, mas às vezes não tem indicação, né? Ou às vezes não é o momento, porque também a medicação ótima, prescrita no momento errado, ela não vai funcionar, né? Não vai funcionar. E a gente tenta, o Instituto Grupage, ele participa de perto de todas as consultas públicas da Conitec, e inclusive quando tem negação, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás, teve a negação para uma medicação de osteoporose, e nós fizemos um arrazoado, nós mostramos a necessidade de ter aquela medicação incorporada, etc., etc. e tal. Aí foi incorporada, mas com um detalhe, acima dos 70 anos de idade, entende? Mas só que tem pessoas abaixo dos 70 anos de idade que têm indicação daquela medicação, né? Então a gente começa aquela briga, né, de braço, né? Desculpe falar assim, e se faz um relatório, se faz outro, escreve isso, escreve aquilo. Mas a boa notícia é que de vez em quando a gente consegue uma brecha, como agora. Nós estamos discutindo o caso em particular de uma pessoa e que talvez a gente consiga medicação. Só que o que acontece? Muitas vezes o paciente com artrite, ele tem dor, é uma coisa. Mas às vezes tem aquele paciente que nem sabia que tinha a doença ou que tinha a indicação daquele remédio, mas ele também fica estressado porque ele quer começar logo o tratamento. Só que ele até 1 mês, 2 meses, 3 meses atrás, ele não sabia nem que tinha a doença. Então é aquilo que a gente fala, é uma questão da gente acalmar o coração também das pessoas nesse sentido, né? Porque quem tem dor, a gente sabe que tem dor, a gente tem que tentar ajudar nesse sentido.
Não é muito fácil. As medicações de alto custo existem, elas são excelentes. Mudou o cenário das doenças reumatológicas no país, né? No mundo, no mundo. Mas são difíceis, tem protocolos, às vezes. Vou dar um exemplo para você, só para você entender, Carla. A gente pede, às vezes, uma medicação e está lá no rol dos exames, né, exigidos, né, exame de hepatite, HIV, etc. e tal, e tem lá o exame de gestação. Muitas vezes, você está atendendo uma pessoa de 60 anos de idade, 70 anos de idade, passa pela cabeça pedir exame para saber se está grávida? Não. Então, às vezes, isso passa despercebido. Lá o processo volta porque não tem aquele exame. Mas vai você, não é? É mais fácil você solicitar e o paciente levar aquele exame negativo do que você justificar que a pessoa tem 70 anos, que não vai engravidar, etc. e tal. Então, são essas peculiaridades que a gente tem que estar, né, aberto para isso também. Certo. Agora, em Petrópolis, a gente tem bons resultados com relação a pedidos de remédios de alto custo? Eu diria para você que excelentes resultados, Carla. Ótimo. Excelentes resultados, viu? Porque, na verdade, você não tem um não. Nós temos ali na dispensação, excelentes farmacêuticos, entende? Eles trabalham mesmo com bastante carinho, no sentido de ajudar as pessoas. O que às vezes atrapalha muito, entende? É o seguinte, é o processo chegar lá com vários senões. Aí eles têm que devolver, entendeu? Para o médico corrigir. Entende? Isso tanto faz no SUS como na clínica privada, em qualquer lugar. Chegou com algum erro, né, ou com alguma falha, eles são obrigados a devolver, e isso vai demorando. Mas, em termos de tempo, o Instituto ministra curso de educação em saúde no país inteiro. A gente vê lugares que levam 6 meses para liberar uma medicação de alto custo. Aqui em Petrópolis, a média é 45 dias, entendeu? Porque o processo tem que ir para o Rio, ele é novamente analisado lá no Rio, aí do Rio, então, é solicitado, né, pela Secretaria de Saúde, é solicitado ao Ministério da Saúde aquele medicamento. Aí o medicamento vem do Ministério da Saúde para Rio Farms, lá no Rio, e depois é que vem para o município, certo? Por isso é que a gente tem que ter essa paciência da medicação chegar. Vamos exagerar aí, mas eu acho que no máximo em 2 meses se consegue a medicação, estando o processo todo bonitinho desde o princípio. Maravilha. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre essas questões, porque a saúde física ela está envolvida diretamente com a saúde mental. E essa coisa de quando a gente precisa tomar um analgésico ou então um anti-inflamatório, você sai do médico, vai na farmácia, compra aquele remédio, toma na hora e acha que já está começando a fazer efeito naquele minuto. Esse buraco, essa lacuna entre o diagnóstico e início do tratamento realmente deve ser uma demanda que não é da saúde só física, mas é uma demanda da saúde mental e que deve gerar muito transtorno. Agora, o atraso, a demora para o início dos tratamentos, eles são muito complexos, eles são agravantes para as doenças, ou depende muito de cada enfermidade? 60 dias, 90 dias não vai fazer tanta diferença quando a gente está falando de uma doença reumatológica. Diferente, por exemplo, quando a gente está com uma infecção, que aí o antibiótico tem que ser ali.
Nesse paralelo, eu queria entender se, nesse caso, esse tempo de espera, ele pode ser um agravante muito sério para a doença diagnosticada. Olha, Carla, eu diria a você o seguinte, que inicialmente, quando você pega um doente já numa fase agravada, digamos assim, por exemplo, um lúpus com doença renal, certo? O que você diz, não, isso daí vai acabar usando tal medicação, mas daqui você tem a medicação de suporte para não deixar essa doença agravar até que a medicação que você queira usar, ela chegue exatamente para estabilizar a doença ou colocar a doença em remissão. Então, nós temos a fase inicial do tratamento, digamos assim, a fase aguda, e aquela fase em que você vai estabilizar aquela doença e tentar colocar essa doença em remissão, tá? Evidentemente que você colocou medicações de alto custo, entende? Mas a gente tem que pensar que nem todo paciente sai do consultório, do ambulatório e entra na farmácia para comprar medicação, porque nós estamos falando de 2, 3, 4 medicações iniciais que, se você somar isso tudo, dá 300, 400 reais na farmácia. E nem todo mundo tem isso disponível naquele dia, naquela semana ou naquele mês. Então, compra uma, quer dizer, aí é que eu digo que o médico ele tem que ter uma forma de acolhimento para aquela pessoa e tem que entender qual é a saúde. Eu falei isso, um dos tipos de saúde é a saúde financeira daquele paciente. Não adianta eu prescrever um medicamento que custe 300 reais ao mês se ele não pode pagar. Então, eu tenho que ver que opções eu tenho para esse paciente usar essa medicação, né? Enquanto isso, eu estou dando outro tipo de medicação de suporte. Eu estou falando de um paciente digamos, agudo, né? Então, quais são as outras opções? O governo pode dar? Tudo bem. Não pode dar? Paciência. O convênio que ele tem pode dar? E a maioria das medicações de alto custo, os convênios são obrigados a dar pela ANS. Então, muitas vezes, por exemplo, nós temos um exemplo aí, tratamento de osteoporose. Eu tenho as medicações hoje, digamos, se tratar legal um paciente, são medicações caras, tipo 1.000 e poucos reais mês, digamos assim. E o paciente não tem essa disponibilidade. Tudo bem, não tem. Mas tem um entrave qualquer no governo, tudo bem, a gente vai tentar solucionar esse entrave de alguma forma. Agora, se ele tem um convênio, ele começa a fazer uso dessa medicação 15 dias depois. Porque os convênios são obrigados pela ANS a fornecer esse medicamento. Você está entendendo? Tudo é uma questão de caso a caso. De forma geral, o governo ainda oferece bem os remédios. Eu vou te dizer que eu posso te falar com toda a segurança de quem usa, de quem prescreve medicação biológica, medicações de alto custo. Desde que surgiu a primeira medicação, digamos assim, biológica no país, que foi no ano de 2000, portanto, nós temos 25 anos. E a gente conhece a medicina em outros países. A gente pode dizer que no Brasil, teoricamente, o paciente não pode reclamar, entendeu? Porque hoje ninguém deforma por conta de uma artrite, a menos que não esteja com o médico adequado, não tenha o diagnóstico adequado. Ninguém deforma por conta de uma espondilite, O lúpus hoje, que há 20 anos atrás, uma nefrite lúpica era uma sentença de, digamos assim, quase morte. Há 30 anos atrás, uma mulher com lúpus não podia engravidar.
Entende? A gente orientava nesse sentido. Hoje em dia pode tudo, como a gente diz, pode engravidar. Claro que não vai engravidar na hora que ela quer. Ela vai engravidar na hora que a doença permitir. Você está entendendo? Com o tratamento, é como a gente diz, tudo é uma questão de planejamento, né? Mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Que todos, o SUS de uma maneira em geral, você é SUS, eu sou SUS, todos nós somos SUS e todos nós temos esses direitos, não é? Às vezes dá um pouquinho de trabalho, o médico tem que ter um pouco de paciência, mas se chega lá. Maravilha. Doutora Wanda, queria agradecer pelo bate-papo, foi uma delícia falar com a senhora. Agradeço a Muito obrigada. Disponibilidade do seu tempo e me coloco sempre à disposição quando quiser divulgar alguma novidade, alguma ação especial no Grupo Arte. Tá, muito obrigada pela atenção sua e pela disponibilidade e por poder esclarecer, né? A gente entende que os pacientes ficam muito ansiosos, né, de quererem logo, né, e tudo, mas tudo chega na hora certa, naquele momento permitido. Com certeza. Obrigada, doutora Wanda, foi imenso prazer. Obrigada a você pela atenção. Que agradeço. Tchau, tchau. A casa fica comigo, que eu volto logo após o intervalo. Ser nail designer é mais do que cuidar das unhas, é criar momentos, é proporcionar bem-estar. Cada atendimento é um encontro, um instante para relaxar e se cuidar. Cada detalhe pensado para realçar sua beleza, com qualidade e inovação, além de uma experiência única. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. A verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes.
OMS, o Brasil tem a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Aqui, 9,3% da população sofre com ansiedade. Noutros países, esse número é de 3,6%. A ansiedade pode provocar arritmia, taquicardia, vertigens, tonturas, dificuldade respiratória, tensão, insegurança, dentre outros sintomas. Caso você sinta alguns deles, procure ajuda. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço Labela, um local acolhedor e profissional em Bom Sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. Olá pessoal, aqui é o Léo Carvalho e eu tenho uma novidade incrível para você que busca ensino de qualidade. Imagine um lugar que oferece não só o ensino médio, mas também cursos técnicos, profissionalizantes e universitários. Tudo no mesmo espaço. Pois é, isso existe e está aqui há mais de 30 anos. Na Index, a excelência acadêmica é a nossa marca registrada. Aqui você encontra uma estrutura moderna, professores qualificados e uma atmosfera inspiradora para impulsionar o seu futuro. Junte-se a nós e faça parte dessa história de sucesso. Index, onde o conhecimento transforma vidas. Matricule-se agora e seja gigante. Seja Index. A PPO é uma associação sem fins lucrativos que atua em Petrópolis há quase 30 anos em defesa da vida de pacientes com câncer. Diariamente oferecemos gratuitamente apoio por meio de atendimentos em psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapias alternativas, serviço social e muito mais. Conheça a PPO e nos ajude a manter nossas atividades. Em mulher também, numa indústria que é majoritariamente populada com homens, né? Vamos dizer assim, porque estatisticamente, isso é um fato. Eu falei, eu não quero ser só mais uma, né? E aí eu acho que essa parte do desenvolvimento, né, e da melhoria contínua em mim sempre fez parte da minha cultura pessoal para que eu pudesse conquistar meu lugar ao sol de uma forma diferente. E aí, tô tentando fazer um gancho aqui com a sua pergunta. Eu acho que isso sempre me impulsionou. E aí, depois que eu virei empreendedora e trabalhando em todos esses países, eu tentei compilar um pouquinho do que eu aprendi em cada uma dessas culturas, em cada um desses lugares, para formar quem eu sou, né? Desde Alemanha, Japão, América Latina. Eu sou uma mistureba. Eu falo de culturas e hábitos e sou aberta sempre a evoluir o tempo todo. Mas eu tento trazer isso para a ICME também, né? Que é a minha empresa. A gente tenta trazer muito essa multiculturalidade, esse comichãozinho de melhoria contínua. E aí, depois que eu virei mãe, né? Finalizando a conexão aqui, depois que eu virei mãe, eu falei, caramba, né? Eu sempre tive esse comichão de como que eu posso melhorar? E aí, tendo uma filha, né? Eu falei, nossa, como que eu posso ajudar ela também a ter uma carreira, a ter uma vida mais leve, a ter a carreira que ela quiser, ser livre para fazer as suas escolhas. E aí eu encontrei essa maneira de trazer um pouco de tudo que eu vivi, né, e de tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, da minha carreira, para o livro, né, que se conecta totalmente com a educação, com o desenvolvimento, então desde adultos até crianças, esse livro serve para todas as idades, eu acho. Legal.
O livro que você mostrou para gente, O Polvo das Pernas Coloridas, ele fala sobre soft skills para criança. O que exatamente são essas habilidades e por que você acredita que elas devem ser trabalhadas desde cedo? Gente, tirando dados e fatos, né, de que elas são super relevantes, né, a gente tem aí um dado muito bacana que é que 85% do sucesso, né, na carreira e nos negócios vem das soft skills. O que são as soft skills? São as habilidades comportamentais. Então, se fala muito que quando a gente consegue combinar as habilidades técnicas, que é aquele certificado, aquele diploma, aquele curso que você tem, né, que é super importante, com a atitude certa, né, com a empatia com o outro, com uma comunicação assertiva, com uma inteligência emocional para lidar em momentos de pressão, é aí que você arrebenta mesmo. Então, muito se fala dessa combinação estratégica entre esses dois grupos de habilidade, né? Então, eu já vi ao longo da minha vida muita gente muito boa tecnicamente, não dá em nada, ficar nadando e não chegar em lugar nenhum porque faltou uma atitude para mostrar aquela potência de conhecimento que tinha. E é um desperdício, né? Então, por isso que um dos motivos que existe a minha empresa, assim, que eu me juntei com a minha sócia para a gente criar isso, é como que a gente pode ajudar as pessoas a enxergarem que elas precisam combinar essas duas coisas para bombar, para mostrar o seu potencial máximo, né? Então, isso são as soft skills, são as habilidades comportamentais, em linhas gerais. E por que eu acho tão importante na infância? Porque são coisas que já dá para a gente começar a aprender. Eu demorei muito tempo para aprender inteligência emocional, né? Tive um burnout no mundo corporativo e penso muitas vezes, nossa, se eu tivesse tido técnicas, se eu tivesse aprendido ou lido sobre isso, eu poderia ter antecipado, eu poderia ter procurado ajuda, eu poderia ter evitado uma série de problemas que eu tive, né, no meu trabalho, mas que eu tive que aprender depois. A gente fala, depois de velha que a gente vai aprendendo. E sim, então eu acho que assim, não vou esperar, não vamos esperar as crianças ficarem velhas, né? Vamos já mostrar para elas para que isso vá se tornando um hábito, né? Uma coisa natural delas, ser empático, conseguir ter uma autogestão das suas emoções, entender o outro, né? Entender essa diversidade, ter a tolerância em relação ao todo. E eu acho que uma vez que a gente já consiga colocar isso na essência das crianças, né, como pais, tutores, educadores, gente, a gente vai ter umas futuras gerações fantásticas, maravilhosas, livres e autoconfiantes para fazer as suas escolhas e realmente deixar legados incríveis. Então, por isso que eu escrevi esse livro, claro, pensando na minha filha, mas quando eu comecei a escrever a história, eu falei, nossa, eu acho que vai ajudar muitos pais, muitos educadores, tutores, a suavizar as habilidades comportamentais dentro de casa. Legal. Quais são as principais, para você, os principais desafios para desenvolver essas habilidades nas crianças hoje em dia? Você acha que a tecnologia, a rotina acelerada das famílias, ela atrapalha no processo ou ajuda? Eu acho que o que atrapalha é que os pais não se conhecem. Eu acho que a gente não consegue, eu vou falar por mim, né? E eu vejo muito esse caso acontecer. A gente não tem como passar o nosso melhor para as crianças se a gente não sabe qual é o nosso melhor, né? Então, eu acho que tudo parte do autoconhecimento. Uma vez que eu, como mãe, me conheço, sei como eu funciono, meus gatilhos, minhas oportunidades, minhas falhas, né? Minhas vulnerabilidades, eu consigo entender como que eu posso ser uma mãe melhor para Maria, né? Então, eu acho que uma grande dificuldade que eu vejo é que os pais não conseguem se entender, como que eles funcionam. E aí, claro, a gente não consegue dar o nosso melhor para as crianças. E eu acho que começa do outro lado primeiro. Geração ansiosa, sim. Eu acho que a gente tem que parar um pouquinho, né? Desligar o celular na hora do jantar, se conectar com as crianças de uma forma genuína, voltar com os brinquedos lúdicos, sim, voltar com muita leitura em família, muito momento família mesmo, essa presença de qualidade. Eu acho que isso atrapalha muito, porque como que você vai ensinar inteligência emocional, né, para sua criança se você explode num momento de pressão? Então, eu acho que a grande dificuldade é que a gente muitas vezes não tem noção que a gente é um espelho,
né? Assim, claríssimo para a criança. A gente é um exemplo total ali para a criança e a gente tem que ser melhor, sim, para que os nossos filhos sejam melhores, né? O Pedro Cardoso falou uma vez numa entrevista muito bacana. Perguntaram para ele para que servem os filhos, né? E ele falou, eu achei tão sábio. Ele falou, os filhos servem para educar a gente, né? E aí, e essa busca de melhoria contínua que se conecta com a minha essência na minha vida inteira, não podia ser diferente na maternidade, né? Então, eu acho que os pais têm que realmente procurar isso. E tem um monte de coisa prática, né, Carla, que a gente pode fazer em casa. Eu até posso dar dicas aqui para os pais. Eu acho que essa é uma boa. Na verdade, eu ia te falar exatamente sobre isso, né? Se nós estamos preparados para esse processo de mudança, de entender essas habilidades emocionais e a inteligência emocional, e como é que a gente faz isso virar uma questão prática? Eu vou dar dicas assim que dá para fazer em casa, qualquer lugar que você tiver, enfim, basta você ter paciência, né, e ter um tempo. Geralmente de final de semana a gente consegue mais, mas vou falar de pensamento crítico, né, que é uma das grandes habilidades comportamentais aqui. Putz, eu não dê todas as respostas para a criança, né? Pergunta o que você acha, né? Como que você acha que deveria ser? A gente vai no ímpeto de, é isso ou aquilo. Não, o que você acha, Maria? Eu faço isso muito com a Maria. Tipo, fazer ela realmente pensar sobre o que ela mesma tá perguntando. E aí, ao longo do tempo, você vai vendo os efeitos, né? Eu acho que uma outra coisa em relação à autoconfiança, a gente também tem muito esse ímpeto de resolver as coisas pra criança, né? Pô, vai no restaurante, o que você quer? E aí, eu peço pro garçom. Não, não. Maria, você pede pro garçom. A partir dos 3 anos e pouco, eu já fazia isso. Você quer suco do quê? Tá, você fala com o João lá que você tem total liberdade, já sabe falar, manda bala. Isso vai nutrindo uma autoconfiança, a criança vai se sentindo cada vez mais capaz, né, de fazer as coisas sozinhas. E isso é maravilhoso dentro de casa também, né? Deixar ela tentar se trocar sozinha, mesmo que demore, né, nos momentos em que você tem um tempo a mais. Deixar comer sozinha, puxar a cadeira, é uma coisa que eu faço muito com a Maria também, coisas práticas da vida, né? Uma coisa que eu não tive, porque minha mãe realmente fazia tudo pra mim, mas puxar a cadeira pra ela lavar os itens de plástico da louça também, por que não? Né? Na época da minha mãe, ela falava, nossa, tadinha, tem que lavar a louça. Gente, tadinha nada! Tô dando um superpoder pra ela, isso vai facilitar tanto a vida dela lá na frente, né? Ela vai se resolver, ela vai fazer as coisas dela e começa lavando a louça de casa sim, né? Eles têm total capacidade, deixar ficar no tédio, dar pequenas responsabilidades dentro de casa, né? Mamá, você que vai dar comida pro cachorro hoje, vai lá e dar a bolachinha que as cachorras estão pedindo, né? Esse senso de responsabilidade é muito bacana. Então, assim, claro, né? Tudo com supervisão, de acordo com a idade, mas as crianças são tão mais capazes do que a gente acredita, né, Carla, que eu fico chocada aqui com a minha Maria o tempo todo, a cada coisa que eu dou para ela fazer, ela me surpreende e isso vai crescendo, né? Essa autoconfiança vai crescendo. Então, pais, mães, educadores, tutores, deixem a criança resolver as suas coisas que vocês vão se surpreender. E aí as habilidades comportamentais já estão sendo desenvolvidas nessas ações práticas. Legal. Como é que pais e professores podem usar o livro de forma prática para ajudar no desenvolvimento das crianças? Gente, é bacana que você perguntou isso. Eu já estou fazendo algumas coisas, algumas iniciativas com algumas escolas daqui de Campinas. Então, o que a gente vai fazer? Tem algumas escolas que já estão fazendo leituras, né, rodas de leituras com as crianças, né? Então, tem aqui todas as histórias, todas as habilidades. E no final do livro, o que a gente fez? Tem uma atividade real, né, de preencher aqui, que a gente recapitula quais são as habilidades comportamentais que foram elencadas no livro, né? Então, tem coragem, que vence o medo e insegurança, mão no coração, que é o autoconhecimento pra gente, mas pra criança a gente trouxe como mão no coração, gentileza, respiração, a empatia, a perseverança, a inteligência emocional. E aí, o que é muito legal, a gente fala aqui, escreva aqui como você vai usar os seus superpoderes. E é uma atividade que dá para fazer, né? Se você tem o livro, você consegue fazer com a sua criança dentro de casa. E com os pais nas escolas também, a gente está fazendo rodas de leitura. Tem uma escola específica que é muito alinhada com o que eu acredito, aqui de Campinas, que eu vou fazer a leitura com as crianças na escola. E a gente vai fazer uma mini dinâmica no final,
né? Então eu tenho um polvo gigante, e as crianças pegam nos tentáculos do polvo e falam: olha, eu vou usar esse poder rosa, que é a gentileza, quando eu quiser ajudar um amiguinho, né? Eu vou usar a empatia quando eu ver que o amiguinho não tá bem, como que eu vou me conectar com ele, eu vou ver o que que ele precisa. A perseverança, que é o poder laranja, eu vou usar quando eu tiver que fazer alguma prova difícil, mas eu não vou desistir de estudar e ir bem nessa prova. Então, uma série de coisas que dá pra gente trazer pra vida prática mesmo, mas de uma forma lúdica, através de pernas coloridas. Ah, eu quero esse poder laranja, eu quero esse poder verde, e por aí vai. Legal. Como é que as pessoas podem ter acesso ao livro? A gente está, oficialmente, eu estou em Petrópolis, você está em Campinas, mas hoje isso já não é mais um impeditivo para nada. O livro tá na Amazon, o livro tá em vários sites, na verdade você pode pôr o Polvo das Pernas Coloridas, tá na Amazon, Magazine Luiza, Casas Bahia, todos esses marketplaces que vendem livros aí. Fisicamente tá só numa livraria aqui em Campinas, mas online chega em casa em uma semana, e aí você tem acesso a esse livro riquíssimo que ensina soft skills para crianças, então pais, mães, educadores, acreditem, vai ajudar muito. A partir de quantos anos que a gente pode começar a trabalhar essas habilidades? Eu diria já a partir dos 3, de uma forma super sutil, a partir do momento que a criança já conversa, né, já entende um pouco o que você fala. Gentileza, gente, a gente ensina desde a barriga, eu acho, né? Assim, então eu acho que algumas habilidades a gente já consegue a partir dos 3 anos, né? Inteligência emocional um pouco mais tarde, né? Claro, porque a gente está ainda entendendo as nossas emoções, mas tem algumas habilidades dessa que a partir dos 3 anos a gente já consegue. Legal. Para quem assistiu esse nosso bate-papo e quer te acompanhar, seguir e tal, não sei o que, como é que te encontra? No meu Insta é @RafaelaFurlan. Eu posto bastante coisa sobre. Eu mesclo o mundo corporativo com maternidade prática. Legal. Então, empreendedorismo. Eu gosto de muitos temas, é difícil isso. Mas no meu @RafaelaFurlan pode me encontrar lá. LinkedIn também eu faço posts mais corporativos. Também tô como Rafaela Furlan. E vai ser um prazer receber mensagem, a gente se conectar, trocar ideia, críticas, feedbacks do livro também, adoro, adoro. Maravilha. Rafaela, queria te agradecer pelo bate-papo, foi uma delícia falar com você. Sucesso com o livro, eu que sou louca por todos eles. Obrigada de verdade, foi um prazer. Obrigada, Carla. Obrigada, pessoal, que estava com a gente aí. Maravilha. Você fica comigo que eu volto logo após o intervalo. Tá bom. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone, dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para a sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. Ainda dependendo de carona?
Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas, presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço Labela, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. Três, 2, 1, o programa Comunicação Livre dessa semana chegou ao fim. Eu espero de verdade que você tenha apreciado os nossos bate-papos, que continue aqui na grade da TV Petrópolis e que a gente se veja em breve na próxima semana com um novo programa. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.